Bom, gente, vamos então para o nosso exercício 2 agora das nossas relações trigonométricas, então, tá? Não esqueçam, gente, se vocês quiserem a resolução de algum outro exercício, me mandem aí que eu faço para vocês, tá? Tá aí meu e-mail, entre em contato, tá? Bom, relembrando então, triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem o nosso ângulo de 90 graus aqui, que é esse quadradinho com pontinho. Os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos, e o outro lado, que está oposto, né, oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Cateto adjacente, então, é o cateto que está tocando no ângulo que a gente vai analisar, e cateto oposto é aquele cateto que não está tocando no ângulo que a gente vai analisar. A nossa tabela trigonométrica aqui, então, de novo, com seno, cosseno e tangente e os valores de cada um deles para cada um desses 5 ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis. Né? Já expliquei, então, por exemplo, se a gente quiser descobrir, se a gente quiser ver qual é o cosseno do ângulo de 30 graus, por exemplo, a gente vem aqui na tabela, cosseno, ângulo de 30 está aqui, então cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí o problema vai nos pedir lá os valores, a gente vem na tabela e busca qual é o valor do seno, cosseno ou tangente que o problema nos pedir. As equações que a gente vai usar nessa parte da disciplina, então, seno de alfa, alfa o ângulo que a gente vai analisar, né? Seno de alfa é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então tá aí nosso exercício 2, né? Vamos dar uma lida nele. Uma pipa é presa a um fio esticado, que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Está aqui a pipa, né? Fio bem esticado, formando um ângulo de 45 graus com o solo aqui. O comprimento do fio é de 80 metros. Está aqui o comprimento do fio, 80 metros. Então ele pede para determinar a altura da pipa em relação ao solo. Aqui é a altura da pipa em relação ao solo. E ele ainda diz que para a gente usar para a raiz de 2, usar 1,41. Então, provavelmente, no problema vai aparecer uma raiz de 2 lá no final, lá, e a gente vai ter que, no lugar da raiz de 2, substituir, botar esse valor aqui nela e fazer as contas, tá? O resultado vai ter que dar 56,4 ou 0,40 metros. 56 metros e 40 centímetros. Então, vamos lá. Qual é o nosso processo sempre? Primeiro, separar as medidas, né? Vamos separar as medidas que a gente tem. Vamos começar aqui pelo ângulo. Qual é o ângulo que a gente vai analisar? O nosso ângulo alfa é esse aqui, 45 graus. Então, vamos lá, separando ele. O ângulo alfa, então, 45 graus. Depois, a gente vai olhar aqui qual é o nosso cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Bom, cateto adjacente é aquele que toca no ângulo de 45 graus, né? Os catetos são os dois lados que formam esse ângulo de 90, então os catetos são esse lado x e esse lado de baixo aqui. Então o cateto adjacente, como é o que toca no ângulo de 45, é esse de baixo. Mas o problema não está pedindo nada aqui, nem nos deu esse valor do cateto adjacente. Então, nosso cateto adjacente ali, ó, a gente nem sabe o que, que é, não sabe quanto é. E não vai nem precisar usar ele, provavelmente. Tá? Bom, e o cateto oposto? O cateto oposto, então, é o outro cateto, né, que está aqui desse lado, que não toca no nosso ângulo de 45 graus que está aqui. Então, cateto oposto é x. Além disso, a gente tem a nossa hipotenusa, né, que é esse maior lado aqui, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está lá do outro lado. O ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está lá do outro lado, e é esse 80 metros. Bom, agora, né, gente, chegou aquela hora que a gente tem que decidir qual das equações que a gente vai usar. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa saber a altura aqui é o x, né? A altura é o x é o nosso cateto oposto, então a equação que a gente vai usar precisa ter cateto oposto, precisa conter cateto oposto na relação, para a gente descobrir ela, e uma outra medida que a gente tem o valor, que nesse caso aqui, qual é o valor que a gente tem? A gente tem o valor da hipotenusa, que é 80 metros. Então, essa nossa relação que a gente vai usar
precisa ter o cateto oposto, que é o nosso x, e a hipotenusa, que é o 80. Qual a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? Se vocês não lembram, é o seno. Seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, agora chegou a hora de substituir aqueles valores que a gente já separou ali. Tá? Então vamos lá. Seno de alfa. Qual é o alfa? O alfa é o ângulo aqui de 45 graus. Então, no lugar do seno de alfa, a gente vai botar seno de 45. No lugar do cateto oposto, a gente vai botar o x, porque o nosso cateto oposto é o x. E no lugar da hipotenusa, a gente vai colocar os 80 metros, que a hipotenusa é 80 metros. Vai ficar assim, então. Seno de 45 graus é igual a x sobre 80. Bom, agora chegou a hora de substituir o valor do seno de 45. Qual é o valor do seno de 45? Bom, gente, aí vocês vão lá na tabela, né, deem uma olhada lá, puxem lá para a tabela, aí vocês vão ver que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai substituir ele ali. Então, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, é igual a x sobre 80. O outro lado aqui a gente não mexeu. E agora, né, a gente precisa fazer aquela regra de 3. Então, multiplicar cruzado aqui, fazer a regra de 3. A gente vai multiplicar cruzado dessa forma. 2 vezes o x, então, né, bota sempre a letra, deixa ela no lado esquerdo já, porque a gente está acostumado. Se não quiser, não tem problema, pode botar no lado direito. Mas eu sempre costumo, a parte que tem a incógnita, eu coloco primeiro. Então, 2 vezes x vai ser igual a raiz de 2 vezes 80, ou 80 vezes raiz de 2, tanto faz. Então, isso aqui é a aplicação de uma regra de 3. É o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 2 vezes o x vai ser igual a 80 vezes raiz de 2. Vai ficar dessa forma. 2 vezes x igual a 80 vezes raiz de 2. Olha a raiz de 2 aqui, ó, né? A raiz de 2 que estava lá em cima, um valor dado para ela. A raiz de 2 foi dado que é 1,41. A gente vai ter que substituir isso aqui. Tá? Bom, então, primeiro eu vou pegar esse 2 para isolar o x, tá? E vou passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele aqui está multiplicando, do outro lado ele vai aparecer sendo utilizada a operação inversa, né? Se aqui ele multiplica, o inverso da multiplicação é divisão, então do outro lado ele vai dividir tudo isso que eu tenho do outro lado, por isso que ele aparece aqui embaixo no denominador. Então, x isolado já agora, deixei ele sozinho, é 80 raiz de 2, né, que está aqui, dividido por 2. Agora a gente pode substituir já a raiz aqui. Poderia até ter substituído aqui 1,41 aqui, não teria problema. Eu deixei para substituir mais adiante. Tá? Então, substituindo agora, no lugar da raiz de 2 ali, ó, que a raiz de 2 aqui foi dada lá em cima 1,41, então eu vou fazer isso aí. Eu vou pegar aqui, ó, 80 vezes 1,41, porque era 80 vezes raiz de 2. Tá? Dividido por 2. Gente, aqui, ó, tem esse sinal de vezes, né, antes da raiz, mas não é necessário que ele apareça. Se tivesse assim, 80 raiz de 2, sem o sinal de vezes, é a mesma coisa, tá? Esse 80 vai estar multiplicando a raiz de 2. Esse sinal não precisa aparecer. Eu coloquei aqui só para não deixar muita dúvida para vocês, tá? Mas ele não precisa aparecer. Bom, então, multiplicando agora aqui, 80 vezes 1,41, isso aqui vai dar 112,8 dividido por 2, né, porque está dividido por 2. E agora é só simplificar isso aqui, só fazer essa divisão. 112,8 dividido por 2, que vai nos dar um resultado final de 56,4 metros. Né? Não esqueçam, lá, ó, as medidas estão em metros, então essa altura é uma altura em metros, 56,4 metros. Tá ok? Bom, gente, eu espero ter ajudado. Tá? E se tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail. Estou aqui à espera de mensagem de vocês, tá bem? Tchau, tchau, pessoal.